Sejam bem-vindos ao Jornal Menino Uniforme. Diretora Sandra informa novidades que ocorrerão no Colégio 2023. Tivemos nosso primeiro passeio de herança africana. A Dirley explica a função da SEDUC no colégio. Polícia no Raimundo Correia. Dia das Mulheres foi marcado por homenagem a elas. Nossa primeira entrevista com o novo primeiro ano. Bullying nas escolas. E hoje temos uma participação especial da nossa policial Vanessa. E hoje ela vai falar um pouco sobre a experiência dela aqui. Então, sou soldado Vanessa, do 24º, da Patrulha Escolar. E a experiência nas escolas agora está sendo um pouco interessante, um pouco tanto interessante, que a gente vai ter esse contato melhor com os adolescentes, poder participar do pensamento deles e poder também ter um pouco da nossa ideia a eles, e tá sempre aí somando, né? Um pouco mais perto dessa polícia de proximidade. Focando aqui um pouco do nosso assunto no dela, do nosso projeto aqui, coisa e tal. A senhora já teve alguma vontade, se ela tem experiência na parte da saúde, mas ela já teve vontade de fazer parte realmente dessa área da saúde? Então, o meu sonho de infância sempre foi ser médica, ser obstetra ou pediatra, que era uma área que eu sou completamente apaixonada. Mas, devido à circunstância, a vida me levou para outro caminho, na área de segurança pública, onde eu nunca me imaginei estar, nunca, em momento algum. E assim, por ironia do destino, eu fui para esse lado e acabei me apaixonando. Hoje não me vejo mais em outro lugar. E hoje em dia eu estou realizando um sonho que eu nunca idealizei. Estou super feliz. Modo de vista da senhora, o que fez a senhora mudar de profissão assim? Então, a parte que me fez mudar de profissão é que, assim, eu já fui casada, o meu esposo é falecido e o sonho dele era ser policial. E aí ele sempre almejou ser policial e fazia as provas, porém na parte da redação a letra dele era como se fosse letra de médico, então ele sempre estava ficando reprovado na redação. E aí quando chegou numa área que não era muito de exatas, aí ele falou, olha, agora o concurso vai ser outras matérias e tiraram matemática, por que você não faz para testar conhecimento? Aí eu ainda falei pra ele, eu ser policial tá louco, nunca na minha vida, é uma área que não tem nada a ver comigo. Mas só faz para testar conhecimento e tudo mais, tanto ele fez a minha inscrição. Ele foi, falou a data, o dia, a prova, tanto é que na primeira prova que eu fiz da polícia eu não estudei nada. E aí depois, a primeira vez que eu coloquei o pé dentro do centro de formação, eu me apaixonei completamente. Falei assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E aí o outro concurso eu fiz, gostei e me apaixonei completamente. Eu fiquei até emocionada. Já foi na Fiocruz? Já fui. Pronto. No período escolar. Olha, como a gente. No primeiro ano do ensino médio. Mas foi por vontade própria ou foi um passeio da escola? Passeio da escola. Olha, a senhora acha que se tivesse a oportunidade de voltar na Fiocruz hoje, para poder, vamos fazer um mini curso, um mini intercâmbio, a senhora voltaria? Com toda certeza, voltaria. Você já teve interesse na Fiocruz em si, na instituição? Sim, o passeio em si deixou a gente assim, aquele gostinho de quero mais. Deixa uma emoção forte. Sim, eu curti bastante. Mas faz muitos anos, né? A Fiocruz não muda, gente. Muitos anos. Nossa amiguinha aqui, a Daniele, foi na Fiocruz. Assim, a senhora foi na Fiocruz há um tempo atrás e você foi recentemente atualmente. Você acha que ela gostaria da experiência que a gente viveu lá? Com certeza. Porque, como eu já disse para você, conversando com você, participar desse projeto e estar com aquelas mulheres, porque a gente foi justamente para as mulheres, para ter esse realmente incentivo das mulheres na área da saúde, e estar com aquelas mulheres lá, conversar com elas, porque são profissionais excelentes, super capacitadas. Eu acho que se ela participasse hoje,
ela realmente ainda teria um gostar mais de quero mais. Ela vai querer voltar, ela vai. Porque eu ouvi aquelas mulheres falando sobre a trajetória delas, sobre a experiência delas, e ver que hoje elas estão onde estão, tipo, por mais que dificuldades que elas passaram, foi incrível. Dá um orgulho de ser mulher. Dá um orgulho. E hoje tá aqui, você participando de Mulheres Mineras na Ciência e a senhora sendo uma policial mulher. Vocês acham que hoje, no Dia Internacional das Mulheres, é uma experiência boa estar fazendo isso tudo? Sim. É. Maravilhosa. Melhor experiência da vida. Você poder, de certa forma, acrescentar em algo na vida de outras mulheres. É como se a gente estivesse ganhando a cada dia mais. É incrível. Sim. Você sentir aquela sensação de, nossa, gente, eu tô conseguindo, eu tô indo. Eu não vim nesse mundo à toa, né? E a gente marcou a entrevista justamente hoje, olha. Sim, no Dia Internacional das Mulheres. Gente, hoje temos algumas alunas do jornal Raimundo Informa, daqui do Colégio Raimundo Correia. Nossa aluna Amanda, que participou do jornal Raimundo Informa, a nossa aluna Evelyn, a nossa aluna Fernanda, elas participaram desse projeto. E hoje, no Dia Internacional das Mulheres, eu quero parabenizar elas também, nossa diretora Sandra, nossa diretora Regiane, a professora Cíntia, Mitzi, todas as mulheres em geral. Parabenizar elas pelo trabalho bom que elas fazem. Nossas ex-alunas, no caso, que saíram do colégio esse ano, foram para a universidade. São alunas maravilhosas, gente. Eu tive a experiência de conviver com elas me ensinaram muita coisa. A Alessandra também. Gente, elas são pessoas maravilhosas. Eu quero desejar a elas um feliz Dia das Mulheres. Então, para acrescentar, com a minha experiência, não como policial, mas como mulher um pouco mais experiente que vocês, é para dizer que vocês continuem seguindo essa linha de raciocínio de vocês, que se vocês tiverem um objetivo, siga ele sem medo, sem olhar para trás e só vai, que vocês vão ter um futuro brilhante. Obrigada. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós estamos aqui com a nossa diretora Sandra. Ela vai nos ceder algumas perguntas sobre o nosso colégio, entornos, enfim. Quando e como começou a ser diretora do Raimundo Correia? Eu iniciei aqui na direção, né? Em 1997, como diretora adjunta. E quando foi em 99, eu me candidatei, né? E estou até hoje. E minha proposta até quando eu entrei, né, foi... Os diretores ficavam muito focados na parte burocrática. E eu queria muito fazer o pedagógico. Então, estou até hoje aqui, né? A gente fazendo o melhor. Essa função muito bem. Vamos lá. Quando foi criado o Colégio Estadual Raimundo Correia? O colégio foi criado em 1972, tá? Aí foi criado como Grupo Escolar Raimundo Correia e depois, através de outros decretos, mudou para colégio, depois virou Escola Estadual Raimundo Correia. E quando foi implantado em 2023, virou o Colégio Estadual Raimundo Correia, que já tinha o ensino médio, né? Sim. E logo após também a gente começou a funcionar o curso noturno. E essa mudança de nome, assim, de séries também, como foi? Para adaptação de professores, etc? Não, assim que a gente montou o processo, né? Para ter o ensino médio, eu teria que ter pessoas formadas e nas matérias que iam ser do ensino regular. Sim. Então eu consegui ter todos os professores cumprir todas as exigências que o Estado pedia para implantar o ensino médio na escola. Como eu consegui realizar todas as exigências que precisava, o processo foi deferido e a gente depois, a partir de 2023, já começou, no caso eu comecei a formar minha primeira turma de ensino médio, mas ele já estava em funcionamento. E a gente foi rolando o processo e a gente conseguiu. Eu precisava de 120 alunos para iniciar. Eu me lembro que eu ia para o Orelhão, conseguir essas matrículas para a gente poder começar a implantar o ensino médio na escola. Então, no começo da escola, você foi buscar alunos para se matricular fazer na propaganda, buscar... Eu fazia muita propaganda. E hoje muitos alunos correm para vir lá e às vezes não E a gente fazia no telefone antigamente. Orelhão. Eu ia pro Orelhão fazer. E agora, né, em 2019, 20 e tal, teve que parar as aulas por causa da pandemia. Como foi voltar com as aulas nesse período de pós-pandemia? Como foi? O que aconteceu? Olha, a volta às aulas após a pandemia, durante a pandemia foi, né?
a gente pode considerar que foi o brilhar novo da gente, porque foi tudo muito difícil para todo mundo, né? E quando voltamos da pandemia foi bem difícil o recomeço, porque as pessoas voltaram muito diferentes, tanto a equipe docente como o corpo discente. As crianças vieram diferenciadas também, os alunos, né? Vieram com mais problemas assim, de ansiedade, né? Muitos alunos com ansiedade, muitos problemas, e foi realmente a volta da pandemia 2021, final de 2021 e 2022, foi um ano de tentar recomeçar, que eu chamo o nome, tá? Foi difícil. Você acha que depois dessa pandemia a educação brasileira ela retrocedeu um pouco em questão dos alunos, de aprendizado, etc? A pandemia, eu vou te falar, com todos os esforços que foram feitos, né? Não deixou, assim, nós fomos caminhando do jeito que podia, né? Sim. E cada aluno também caminhou do jeito que pôde. E não quer dizer que a gente retrocedeu. A gente caminhou, tá? A gente tentou caminhar para não deixar perder a essência da educação e nem cair a qualidade, né? Fizemos de tudo para caminhar do jeito que dava com a pandemia. E para 2023, vem coisa nova para o colégio, que pretende fazer essas melhorias para os alunos e para os professores, para o colégio em si, como um todo? A gente, para 2023, né? Isso. Para 2023, esse ano, a gente tem uma novidade já, que é o novo ensino médio, que a gente começou ano passado com o primeiro ano, né? O primeiro ano do novo ensino médio, que foi tipo um teste para a gente, mas a gente aprovado com sucesso. E esse ano a gente já tem o ensino médio, a gente já tem um pouco mais de experiência com o novo ensino médio, trazendo várias novidades, né? Que são os itinerários formativos, que são as novidades para 2023, que o aluno escolheu sua trilha, que ele quer fazer o seu aprofundamento de estudos, e a escola recheada de projetos bons, já iniciou com projetos, com várias atividades diferenciadas, né? E a gente conta também com o apoio do jornal Raimundo Informa, que está sempre em alta rotatividade, né? Sempre trazendo novidades, e o Game Estudantil também, que auxilia, né? Auxilia com seu protagonismo, né, juvenil. Ele auxilia a nossa escola em tudo, está sempre presente em todas as mudanças, e como a gente é uma escola que tem sempre trazendo novidades, né? E esse ano eu garanto que nós teremos cada dia uma atividade diferente e uma novidade. Porque o Raimundo ele já é bem falado, né? Por conta desse tem visibilidade do Grêmio, do jornal, traz muita visibilidade para a escola nesses âmbitos. Esse ano, uma coisa boa que a gente recebeu logo de cara foi uma avaliação dos nossos professores, que os alunos que vieram para cá e que entraram esse ano e os que estão de excelente qualidade, assim, excelentes recebedores de aprendizado, e estão assim conseguindo mostrar para a gente que a escola vai conseguir esse ano um resultado, se já tem um resultado bom, vai conseguir um resultado melhor, porque está todo mundo bom. As turmas vieram muito boas e os professores com muitos planos, muitos, e a direção e toda a equipe. Os professores conseguiram se adequar bem com esse novo ensino médio. E desde o ano passado já vindo, e a gente tem a coordenadora, que é a Jana, e mais a nossa equipe com busca ativa, e a Jana com os professores, que já vem preparando os professores desde o final do ano passado, já passando, desde o ano passado que a gente passa vídeos, encaminha eles para os cursos da SEDUC, que a SEDUC, ela geralmente ela lançou vários cursos, então a gente passava os cursos para os nossos professores. Tem gente que fez o curso, tem gente que a gente passou o curso sobre o novo ensino médio, mostrou como é que vai ser, como é que o material, os livros, sabe, como que vai acontecer e tudo mais. Tudo está se encaminhando para um lugar certo. Tudo. Então, por isso que eu estou falando que esse ano vai ser um ano diferente, um ano com muitas novidades e então para todos acontecer. podem esperar um ano muito bom. Muito bom. Colégio Muito bom. Raimundo Informa. Gente, essa foi a nossa entrevista com a nossa diretora Sandra.
Oi, gente, então estamos aqui para mais uma entrevista com o nosso gestor escolar Dirley. Ele acompanha, né, o Colégio Raimundo Corrêa a mando da SEDUC. A pergunta que eu iria te fazer agora, né, que é qual o papel de um gestor escolar? Então, é essa questão da gente estar junto com a direção. Nós somos um braço da SEDUC, todos nós, na verdade, somos SEDUC, né? Mas só que eu venho da sede, representando a sede, juntamente com a gestão, para prestar esse suporte com foco na área pedagógica, né, buscando o melhor desenvolvimento da escola. E assim, quais são os desafios de um gestor escolar, tipo assim, entre as escolas? Porque você gerencia só, não aqui o Raimundo, mas outras escolas, certo? O acompanhamento da gestão, hoje eu faço aqui o Raimundo e mais 5 escolas. Então, uma escola por dia. Sim. Né? Eu tenho que prestar acompanhamento uma por dia. Então, assim, os desafios são proporcionar para o aluno, para a equipe, né? Para que o professor também tenha condições melhores de poder fazer com que a educação aconteça da melhor maneira possível. E com o olhar da SEDUC em si, assim, como foi a volta pós-pandemia? Porque agora a gente separa muito o antes da pandemia e o depois. Como foi voltar com esses alunos pós a pandemia, a questão de máscara, etc. E o posicionamento da SEDUC em relação a isso? Foi um grande desafio, foi um momento difícil, né? Esse pós-pandemia, no final de 2021 e também no começo do ano passado, 2022, realmente foi um desafio enorme, porque foi muito difícil esse recomeço, esse caminhar novamente, porque as coisas voltaram diferentes, como você falou, tinha todo um protocolo que não a SEDUC somente exigiu, mas o protocolo nacional, protocolo nacional para que fosse cumprido, né, em relação à Covid, o uso de máscara, álcool gel. Então, tanto aqui no Raimundo como nas escolas da SEDUC, de uma maneira em geral, a gente viu isso sendo cobrado de maneira muito, muito forte, né, porque a preocupação com a saúde do aluno e de todos, né, foi muito importante. É claro que os desafios continuam, mas a gente aprendeu muito com a pandemia e hoje a gente consegue ter uma escola. E depois de voltar de uma pandemia de praticamente 2 anos, assim, aplicar esse novo ensino médio foi mais difícil ou vocês acharam que foi mais fácil porque, tipo, todo mundo já estava ali desacostumado com a questão da escola, então para voltar ali no novo ensino médio seria mais fácil? Olha, a pandemia trouxe grandes desafios, só que também ela trouxe algumas novidades que as escolas que aproveitaram, e muitas escolas aproveitaram, por exemplo, esse espaço aqui que a gente está tendo, né, é uma oportunidade de você usar a tecnologia, você fazer atividades diferenciadas. Então aqui no Colégio Estadual Raimundo Corrêa a gente vê que a escola pós-pandemia criou vários mecanismos para poder proporcionar esse aluno uma escola cada vez melhor. Então, por exemplo, você usar tecnologia, você usar, durante a pandemia, você fez aulas online, isso tudo você conseguiu trazer para esse momento também de presencial. Então, assim, foi desafiante, mas a escola conseguiu sair desse momento fortalecida, eu diria isso. E sobre em relação a projetos políticos pedagógicos, a SEDUC ela cria bastante esses projetos ou é de acordo com as escolas? Não, o projeto político pedagógico é uma exigência da LDB, é algo que todas as escolas precisam desenvolver o seu projeto político pedagógico e atualizá-lo anualmente. Então a escola que tem o planejamento, ou seja, ela consegue antever aquilo que ela vai desenvolver ao longo do ano, uma escola viva, porque ela tem no planejamento um ponto muito forte para ela desenvolver a educação dela. Então, por exemplo, as coisas que vão acontecer no Colégio Estadual Raimundo Corrêa só lá no final do ano, a diretora Sandra, juntamente com toda a equipe, já planejou antecipadamente. E o planejamento político e pedagógico é importante porque a diretora ela cumpre a exigência da LDB, que é uma gestão democrática. Ou seja, os alunos participam, vocês do Grêmio, os alunos, de uma maneira geral, participam, os professores participam da construção desse projeto político-pedagógico. Então, acaba que a gente fala que é uma escola verdadeira, uma escola viva, uma escola que realmente as coisas acontecem e quando ela faz do planejamento algo positivo para ela. Então, isso é muito importante e a gente vê isso o quê? Refletido no resultado, tá bom? Acho que assim, muitas pessoas que vão nos assistir, vão ver, né, o jornal, a primeira edição, não vão saber o que é a LDB.
LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é de 1996, é nacional, não é só do Estado do Rio de Janeiro, é a lei nacional que determinou, que criou as diretrizes de como a educação deve acontecer. Então, por exemplo, eu falei da questão democrática, a gestão democrática, que é uma escola que a gestão, né, faz com que a sua gestão seja compartilhada com todos. Isso a LDB determinou. Então, as diretrizes de como a educação no Brasil deve acontecer foram criadas por essa lei. Como é uma escola de qualidade da pública, municipal, estadual, etc? Olha, uma escola de qualidade é aquela que cumpre o seu papel de formar o aluno dentro da sua cidadania e pronto para o mercado de trabalho. Isso está na Constituição. E aí, só que essa escola de qualidade, ela é aquela escola que ela dá vez e voz para o aluno se desenvolver e faz com que o aluno possa sonhar e realizar os seus sonhos. Assim, acho que eu não te perguntei no começo, quando você começou a fazer a gestão, né, do Raimundo Corrêa? Então, o meu trabalho de gestão, de uma maneira geral, começou em 2011, né? Então, foi desde 2011 que eu sou agente de acompanhamento. Aqui no Raimundo Corrêa, a minha história com o Raimundo Corrêa, na verdade, começa antes do acompanhamento, que eu venho fazer aqui uma vez por semana. Quando foi em 2015, eu vim aqui participar de um evento e foi muito bacana porque eu vi a escola, uma escola viva, uma escola, na época ela estava fazendo um evento com teatro, com danças, que sempre acontece aqui. E aí eu fiquei apaixonado por essa escola e depois, em 2017, se eu não me engano, foi que eu tive a oportunidade de ser o agente de acompanhamento no ambiente. Que pretende ficar por esse ano de 2023. O ficar ao longo de 2023 sim, né? Porque a gente fica ao longo de um ano, mas a gestão sempre vai mudando. Porque na SEDUC são mais de 200 gestores que acompanham, né? Eu não sei até quando eu vou ficar aqui, mas certamente até quando eu ficar vai ser um momento que eu venho com muito prazer, porque é muito bom estar aqui. Gente, deixa eu só terminar aqui, antes de falar um negocinho, eu queria parabenizar vocês, a gestão, parabenizar o Grêmio, parabenizar o pessoal do jornal. Vocês estão fazendo história aqui e certamente isso é muito importante, não somente para vocês, mas para todas as pessoas que têm acesso a esse vídeo, né, que sonham e querem estar realizando cada vez mais. Parabéns a vocês. Então veremos ele em mais algumas entrevistas aí no nosso jornal, e essa foi a nossa entrevista com o gestor de leis. Estamos aqui em mais uma entrevista do nosso jornal Raimundo Informa, hoje com o psicólogo Antônio Costa. Ele veio aqui na escola prestar uma palestra sobre bullying. Ele vai contar mais como foi essa palestra e vamos fazer algumas perguntas para ele, tudo bom? Tudo bom, Ian. Obrigado aí esse convite. E eu estou lisonjeado porque foi uma palestra, na minha opinião, muito boa, porque é um tema atual. Sim. Né? A gente está vivendo esse momento e a gente não pode negligenciar. A gente vai te fazer umas perguntas aqui básicas sobre a sua profissão, tal, para a gente saber mais sobre você. Quando você decidiu ingressar na psicologia? Então, a psicologia, na minha forma de ver, ela já está na minha vida desde a infância, porque eu sempre observei muitas pessoas, né? Sempre fui muito curioso. A minha origem é de uma pessoa mais introvertida, então sou mais de ouvir, sempre fui assim. Eu decidi então estudar na psicologia parte de como é o funcionamento do cérebro humano, porque as pessoas têm determinado tipo de... Então, basicamente foi o seu principal objetivo, né, que seria a próxima pergunta, que você foi para se ajudar e acabou conseguindo ajudar outras pessoas a solucionarem os problemas delas. Sim, eu interpreto assim, né, a gente precisa se ajudar primeiro, né, aliás, a própria psicologia, ela, para se formar, a gente necessariamente precisa fazer terapia, né, porque a gente vai lidar com o outro e precisa estar bem. Então, literalmente, eu iniciei pensando em mim e me encontrei, né? Hoje eu me encontro plenamente nessa profissão e acredito que já ajudei bastante pessoas. Qual o momento certo, assim, para você parar e falar assim, agora eu estou precisando de um psicólogo realmente? Ou isso deve ser, tipo assim, querendo ou não, mesmo que a pessoa não tenha ansiedade, mesmo que a pessoa não tenha depressão, ela deve ter o acompanhamento de um psicólogo? Olha, a verdade é que eu acredito que todo ser humano, se observar bem, ele precisa ter esse acompanhamento terapêutico e às vezes pode até ser uma boa amizade. Sim. Mas eu já vou aqui desmistificando a diferença de amizade
para uma terapia, né? Na amizade você chega e conversa com uma pessoa, por exemplo, igual o tema que a gente falou hoje, que está com raiva de uma pessoa e está com tanta raiva de nível de agressividade que está querendo agredir aquela pessoa. E se você conversa com um colega, num bate-papo, tomando um cafezinho, um suco, mas ali não é a verdade. Ali é um diálogo que você está desabafando. Na terapia, onde é um diálogo profissional, onde tem uma escuta profissional, você vai falar a mesma coisa, mas já a troca vai ser diferente. Porque o profissional ele vai estar habilitado a interpretar, né, o motivo literal dessa agressividade e trazer para você como lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Então isso é muito importante saber lidar. Dentro da linguagem da psicanálise, nós estamos sempre buscando alguma coisa. Então a neurose é aquele que vai buscar alguma coisa, tem necessidade de buscar. E vai lidar também com outras pessoas, o relacionamento gera isso. Então eu acho que é necessário. Essa mesma pergunta de quando eu preciso procurar um psicólogo, quando eu acho, tipo assim, esse psicólogo é indicado para mim. Enfim, quando você busca um psicólogo, existem várias formas. Eu vou me basear na questão da indicação. Boa parte é indicado, hoje nós temos na internet, mas o primeiro contato você não tem como mediar ou interpretar isso, não, mas existem várias abordagens. Então, tem muito a ver com a empatia, com essa troca com esse psicólogo e como o psicólogo vai conduzir com você. E quanto mais rápido, melhor. Você acha que a questão da pessoa se abrir, por exemplo, um homem se abrir com um psicólogo, um homem, é mais fácil e uma mulher com uma mulher? Então, eu não sei contabilizar quantos clientes eu já tive até hoje, mas eu posso te afirmar que 90% dos meus clientes são mulheres. Até porque as mulheres, né, eu sou obrigado a dizer isso, elas são um pouco mais corajosas, buscam mais rápido, né? E os homens, talvez, por se abrirem menos, são áreas da vida que não soube gerenciar, ou que foi afetado de alguma forma e não quer se expor. Nessas suas consultas de questão de psicologia, você atende aonde? Hoje eu atendo em três localizações, né? Nova Iguaçu, Bangu e Barra da Tijuca. E a quarta é online. Qual os problemas mais comuns nessas consultas? Então, o assunto é óbvio que eu não posso falar, até porque a gente tem uma ética que é justamente isso, né? O que está ali, fica ali. O que a pessoa trouxe é dela e sai, entra com ela e volta com ela até a próxima sessão para a gente lidar. Mas, em tese, hoje tem muitas questões de depressão, de ansiedade, né? Síndrome do pânico e algumas coisas muito relacionadas a relacionamentos afetivos. E, gente, o Antônio, ele é coautor de um livro, o livro Ampliando Olhares. Se vocês quiserem saber mais, entrem em contato com ele pelo Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo, Instagram, Facebook, tudo direitinho para vocês saberem mais sobre o livro dele. Quer falar mais alguma coisa sobre o livro? Esse livro, ele é um xodó para mim, né? Até porque é o primeiro literalmente escrito em coautoria, e ele fala de preconceito, prevenção e cuidado. E nós fizemos, são 7 coautores, e o tema que eu falo, obviamente que é da minha área, eu falo da questão da neuropsicologia no dependente químico. E eu procuro humanizar bastante nessa minha fala, quer dizer que qualquer um pode gerar uma dependência. De alguma forma o ser humano ele é dependente ou dependente de alguma coisa, só que ele precisa se libertar. Mas nesse caso do dependente químico, ele infelizmente já se envolveu com algum tipo de substância. É muito bom, né, a gente estar informado, saber mais das coisas. Essa foi mais uma entrevista no nosso jornal Raimundo Informa. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um jornal Raimundo Informa. Estamos aqui com a psicóloga Luana e a gente vai fazer umas perguntas para ela. Há quanto tempo trabalha na área da psicologia? Desde 2016, então deve ter aí uns 7 anos mais ou menos que eu trabalho, desde a minha formação. Quando decidiu seguir essa profissão? Por incrível que pareça, foi na adolescência, né? Quando eu estava ainda no ensino fundamental, foi quando eu comecei a ter o interesse em fazer psicologia. Geralmente, né, acontece com algumas pessoas que escolhem essa profissão. O fato de você ter as pessoas escolherem você para confidencializar algumas coisas delas. Então, pelas pessoas me buscarem muito para conversar, porque se sentia à vontade comigo. Fora algumas outras questões próprias minhas, pessoais, e isso me incentivou a buscar a psicologia. Foi aonde eu corri atrás para poder fazer a formação. Qual é o momento certo para procurar um psicólogo?
Então, a partir do momento que você se percebe vivenciando alguma questão na sua vida de conflito, seja um conflito interno com você mesmo, ou alguma situação ou evento traumático, ou então alguma questão que está levando a um sofrimento, que está gerando angústia, que está gerando também algum tipo de ansiedade mais exacerbada, nesse momento que você se percebe que você não está conseguindo lidar sozinho, é onde a gente precisa de ajuda. E aí pode sim recorrer a uma ajuda profissional, que no caso é do psicólogo. O que você acha sobre a importância da psicologia? Se eu te devolvesse essa pergunta, você acredita que a psicologia ela é importante para as pessoas? Eu acredito. E o que te faz acreditar nisso? É sempre bom a gente ter alguém para poder conversar, né? Para desabafar tudo aquilo que a gente está sentindo. Ainda mais quando a gente não tem em si muita confiança em algumas pessoas. E um psicólogo que a gente confia é muito bom. Porque se a gente guardar tudo pra gente, uma hora vai explodir e vai dar ruim. Então, assim, a importância da psicologia, a gente vê hoje, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, é uma sociedade que a cada dia mais tem sido crescente, né, os tipos de transtornos, onde as pessoas não têm... porque não nos ensina, na verdade. Desde que a gente nasce, ninguém nos ensina a lidar com as nossas emoções. E essas emoções são o quê? As frustrações que a gente vivencia, tristezas, né, raiva, alegria. Então, se a gente não sabe manejar isso, quando isso vem de uma forma desequilibrada, acaba gerando, né, o que a gente vive, o que a gente presencia hoje, que são os sofrimentos, as angústias. Então, nesses momentos, a psicologia ela é muito importante para trabalhar, para tratar e para fazer com que o outro ele aprenda a lidar com aquilo que ele sente, de modo que não venha atrapalhar na sua funcionalidade no dia a dia. A última pergunta para a gente finalizar. O psicólogo precisa de um psicólogo? Com certeza. Até porque eu sou psicólogo, mas antes de ser psicóloga eu sou Luana. Sou um sujeito também sujeita a questões que todo mundo vivencia, né? Quem não vivencia problema? Todos nós vivenciamos problemas na nossa vida, dificuldades. Vai ter momentos que a gente vai aprender, que a gente vai conseguir lidar com isso, mas vai ter momentos que a gente não vai conseguir sozinho. E aí a importância da rede de apoio, o que seria essa rede de apoio? Familiares, amigos, mas às vezes só isso também não é suficiente. Então é preciso um apoio também de um profissional. E aí eu, enquanto sujeito, que também passo por questões de conflitos existenciais também, o fato de eu ter conhecimento não me isenta de também não saber, muitas das vezes, manejar o que eu estou sentindo ou o que eu estou vivenciando. Porque quando você atende, você está no lugar de profissional, né? Onde você vai utilizar o seu conhecimento, o seu saber. E quando você está ali diante do paciente, você está diante de um sujeito que está num lugar ali de sofrimento e que você entende muito bem esse lugar porque você vivencia aquele lugar também quando você está com outro profissional. Então, gente, foi isso. Muito obrigada por assistirem. Muito obrigada, Luana, pelas palavras. Estamos aqui com a Jennifer, da 1003, e queremos saber um pouco da expectativa que ela teve nesse pouco tempo que ela esteve no Colégio Raimundo Corrêa. A minha expectativa foi boa, entendeu? Eu cheguei nessa escola com a intenção de fazer novos amigos, de aprender mais, e foi muito bom. Cheguei aqui, tipo assim, eu não tinha muitas amizades ainda, né? Porque no começo a gente não conhece quase ninguém, mas agora tá fluindo. E o que você acha da escola? Se ela já está perfeita ou tem algo que você acha que ela pode evoluir mais? Ela pode evoluir, sim, na quadra, ela pode ter a biblioteca, ter mais livros. E os professores do colégio, eles estão sendo bem assim ou você ainda não se acostumou com tudo isso? Não, os professores eles estão sendo bem legais. Alguns professores dão uma excelente aula, são bons explicando, são bons. E o que você acha da comida do colégio? A comida é boa. A comida é boa, as cozinheiras fazem um ótimo trabalho, com amor, com carinho, claro. Essa foi a Jennifer, da 1003. Obrigado. Estamos com a Júlia, da 1001 aqui, e queremos saber da expectativa que ela teve no colégio nesse pouco tempo que ela esteve aqui. Bom,
Pra quem não sabe, o meu avô era o caseiro da escola, então desde pequenininha eu tinha uma expectativa muito grande da escola. Eu via os alunos fazendo várias atividades, tipo artes, eles pintando o muro da escola e tal. Então, tipo assim, minha primeira impressão, minha primeira expectativa da escola foi boa. E o que você acha do colégio? O que ele pode evoluir, o que ele pode melhorar assim, na sua visão? Bom, eu acho que pode melhorar em bastante coisas, tipo, tem algumas salas bem grandes que poderia se tornar uma sala de informática, eles poderiam melhorar a quadra, colocar uma variedade maior de livros para os alunos se interessarem mais, e é isso. Você tem se adaptado bem nesse pouco tempo que você esteve aqui? Bom, eu saí de uma escola que eu tive uma experiência com os alunos por 5 anos. Então, tipo, agora eu tô em adaptação ainda. Tipo, conhecendo, tenho poucos amigos, mas tô me adaptando ao decorrer do tempo. O que você acha dos professores da escola? Eles ensinam bem, explicam bem? Qual a sua visão como aluno para isso? Bom, tem muitos professores bons, tipo, que explica bem direitinho. Porém, tem uns professores que não dá pra entender tantas coisas assim. E o que você acha da comida da escola nesse pouco tempo que você teve? Boa, muito gostosa. Essa foi a Júlia da 1001, muito obrigado. Estamos aqui com o Saulo da 1002 e vamos saber um pouco da expectativa dele no primeiro ano aqui no colégio Raimundo Corrêa. Eu só pretendo que tenha uma quadra melhor pra gente fazer educação física, claro. E também, tipo, melhores um pouco de quê? De uniforme e tal. Uma colaboração assim dos alunos também. E o que você acha nesse tempo que você passou, como você tem se adaptado? Cara, eu sou bem extrovertido, tipo, tenho vários amigos, pá. Conheci agora, mas já estou levando a amizade geral. E os professores, o que você acha dos professores nesse pouco tempo que você tem aqui vivenciado? Tem vários professores legais, mas tem alguns até agora que não chegaram também, outros professores. E é outra coisa também que eu espero que melhore na escola, professores. E a comida da escola? Aí nem se fala, né? Muito boa. Muito bom, muito bom. E o que você acha que, na sua visão de aluno, que seria melhor para o nosso colégio evoluir? Pra mim nada, essa escola já é muito boa. Tá perfeita. Tá perfeito já. Então é isso, gente. Esse foi o Saulo da 1002. Meu nome é Ronaldo Coelho, eu sou um dos guias credenciados lá para o Instituto Pretos Novos para fazer esse atendimento com vocês aqui durante o circuito de Aliança Africana. Esse circuito nosso, ele tem início aqui no que a gente chama de Largo São Francisco da Prainha. A gente vai conversar um pouco, né, sobre esse ponto de partida aqui, para vocês entenderem por que esse lago aqui é importante. E vai finalizar lá no Instituto Pretos Novos, que é um antigo cemitério de escravos, né, de africanos escravizados, que eram descartados lá assim que morriam quando chegavam aqui. A Praia do Sal tem uma estreita relação, não só com as religiões de matriz africanas, como também a origem do samba carioca. E as religiões de matriz africana foi o seguinte, porque aqui nesse local aqui do ambiente da Praia do Sal, se faziam oferendas, né, dentro das religiões de matriz africana, aqui, né, e a gente também tinha algumas casas de umbandos candomblé também na região. Observatório do Valongo, campus de astronomia da UFRJ, tá? Poucas pessoas sabem que a gente tem um campo avançado de uma instituição pública aqui no Alto Morro da Conceição. Está instalado aqui pelo fato dele estar numa posição privilegiada, onde não tem grandes intervenções de construções, tá, mais altas aqui, possibilitando e favorecendo a observação dos astros. E construiu essa igreja aqui. Pelo seguinte, o padre ele tinha, como foi um negro que teve condição de estudar, tá, a igreja, sabendo, né, dessa importância que ele dava para a educação, o que a igreja resolveu fazer? Aqui no segundo andar da escola funcionou um trabalho de alfabetização, né, de ensino escolar, que começou de primeira a quarta série. E com o passar do tempo, essa estrutura de ensino ela foi aumentando. Conforme ela foi aumentando, né, o espaço físico já não estava comportando tantas pessoas. E aí o que a igreja resolveu fazer? Para continuar, detalhe, as pessoas estudavam aqui e não pagavam. Essas casas, elas abrigavam antigas casas de compra e venda de africanos escravizados, tá? Eles desembarcavam lá e eram trazidos para cá.
tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu, o seu, o nosso jornal. Estamos aqui mais uma vez apresentando trabalhos sobre as mulheres, né, de conscientização do Dia das Mulheres. Aqui temos as mulheres da ciência, como vocês podem ver bem. Esse é um trabalho da professora Nish de Cinti, junto com o Grêmio, o jornal. Que moram aqui, que são as mulheres incríveis da nossa escola, aquelas batalhadoras que fazem de tudo para agradar nosso dia cada vez mais. As professoras, as mulheres da cantina, todas aquelas que ajudam a gente. Aqui temos vários documentários explicando sobre importantíssimas mulheres negras e importantes mulheres que ajudaram muito na educação da gente hoje em dia.